Nesta primeira multidão eu vi muitos outros homens e mulheres de Deus, tanto do meu tempo como de épocas anteriores. Parei e conversei com muitos deles. Em cada encontro, eu me chocava pelo fato de que muitos dentre os que eu esperava que estariam nas mais altas posições estavam na realidade no nível mais baixo do reino. Muitos compartilharam a mesma história. Todos eles tinham caído no pecado mortal do orgulho depois de suas grandes vitórias, ou então ficaram com ciúmes quando viram que outros tinham tanta unção quanto eles mesmos. Outros, no fim de sua vida, tinham caído na lascívia, no desencorajamento ou na amargura, e tiveram que ser tomados pelo Senhor antes de cruzarem a linha da perdição. Todos me deram a mesma advertência. Quanto mais elevada a autoridade espiritual em que você está vivendo, maior pode ser a queda, se você estiver desprovido de amor e de humildade. Prosseguindo então em direção ao trono do julgamento, fui então passando por aqueles que estavam em postos mais elevados no reino. Depois de muitos outros véus terem sido retirados de mim, em decorrência dos encontros que tive com aqueles que haviam tropeçado nos mesmos problemas que eu, comecei a encontrar alguns que tinham sido vencedores. Encontrei-me com casais que haviam servido ao Senhor, bem como um ao outro, fielmente até o fim. A glória deles era indescritível, e sua vitória encorajou-me por ver que era possível permanecer, que eram todos parte do trono do Senhor. Até mesmo o menor destes era incomparavelmente muito mais glorioso do que qualquer trono terreno. Alguns dos que neles estavam eram governadores sobre cidades da terra que em breve iriam assumir o seu posto. Outros eram governadores sobre as atividades celestiais, e outros sobre as atividades da criação física, tais como sobre sistemas estelares e galáxias. Entretanto, era notório que aqueles que tinham recebido autoridade sobre cidades eram estimados mais do que os que tinham recebido autoridade sobre galáxias. O valor de uma simples criança era maior do que o de uma galáxia de estrelas, porque o Espírito Santo habita em homens, e o Senhor tinha escolhido os homens para serem o seu lugar de eterna habitação. Na presença da sua glória, toda a terra parecia ser tão insignificante quanto uma mancha de pó, e contudo ela era tão infinitamente estimada que a atenção de toda a criação estava sobre ela. Agora que eu me postava diante do trono, senti-me menor do que uma pitada de pó. Mesmo assim, senti o Espírito Santo sobre mim de um modo muito maior do que em qualquer outro momento da minha vida. Era apenas pelo seu poder que eu tinha condições de permanecer de pé. Foi aqui que verdadeiramente eu vim a compreender o seu ministério como Consolador. Ele me havia conduzido em toda a jornada, mesmo eu não tendo tido consciência, na maior parte do tempo, da sua presença. O Senhor era tanto mais gentil como mais terrível do que eu jamais tinha imaginado. Nele eu vi então sabedoria, que me tinha acompanhado na montanha. De algum modo senti a familiaridade de muitos de meus amigos da terra, o que compreendi ser, por causa de ter ele muitas vezes falado comigo por intermédio deles. Também o reconheci como sendo aquele que eu muitas vezes tinha rejeitado, quando veio até a mim na pessoa de outros. Eu vi tanto o leão como o cordeiro, o pastor e o noivo, mas acima de tudo eu o vi como o juiz,